primeiro tema que eu vou falar hoje é sobre a contratação intersistêmica em ambientes inteligentes e sobre um caso rumoroso que aconteceu nos Estados Unidos há 8 anos e eu vou buscar analisar como uma situação idêntica seria comportada aqui no contexto tanto europeu, do direito europeu, quanto no direito português. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho, eu vou conceituar a contratação eletrônica e os ambientes inteligentes de software para falar do caso e das implicações jurídicas. O primeiro caso, falar sobre os contratos eletrônicos, falar dos 3 tipos de contratos eletrônicos. O primeiro deles é o contrato eletrônico interpessoal, que é um contrato bem simples, que ele só usa os meios eletrônicos como instrumental, como acessórios para a realização do contrato. O segundo caso é o contrato eletrônico interativo, que ocorre especialmente em empresas de business to consumer, como a Magazine Luiza, em que a pessoa vai fazer uma contratação em um sistema que já está predisposto para realizá-la. Mas não pode, você não vai nada além do que já está pré-programado. O terceiro caso são os contratos eletrônicos intersistêmicos, que são o objeto desse trabalho, em que são os próprios sistemas informáticos das partes que realizam os contratos sem qualquer tipo de intervenção humana. Aqui vai gerar um campo bastante importante, porque especialmente no caso da contratação eletrônica intersistêmica inteligente, todo o processo de contratação é feito sem intervenção humana e pode gerar um input e pode gerar um resultado além do que foi pré-programado. No caso da contratação eletrônica intersistêmica automatizada, ele não vai além do que foi programado. E tudo isso ocorre num ambiente chamado agente inteligente de software, que eu já vou contextualizar. Que pode ser definido como um algoritmo, programa ou robô que age a exprimir as vontades de outrem, com o escopo de conquistar seus objetivos através de ações independentes. O agente opera num ambiente computacional de modo a construir sinapses e soluções conforme os dados e os objetivos traçados. Ele tem 4 características. A primeira, os primeiros são reativos. Eles não entendem o mundo externo, apenas respeitam impulsivamente os comandos se, então, computacional, if, then, sem qualquer planejamento prévio. O segundo tipo são os agentes deliberativos, que detêm a capacidade de raciocinar previamente a conduta e agem conforme as suas perspectivas, vontades e propósitos. Tem-se a possibilidade de ação baseada em memórias do passado. E aí entra machine learning, deep learning, todas essas big data. Quanto mais dados, mais precisão nas ações ele vai ter. O terceiro tipo são os agentes de software híbridos, que juntam as características das características reativas e deliberativas. E no quarto caso são as adaptativas, que mudam a forma de agir conforme o ambiente em que elas... O do caso que eu vou citar logo na sequência é um agente de software deliberativo, porque ele é programado, mas ele tem possibilidade de ação baseada tanto nas memórias do passado quanto nos dados em que eles são alimentados. Então, agora eu vou falar um pouquinho do caso da Knight Capital, que aconteceu em 1º de agosto de 2012. A Knight Capital era uma empresa que negociava compra e venda de ações na Bolsa de Valores de Nova York e operava cerca de 10% do total do mercado do mercado de Nova York, da Bolsa de Nova York. Para você ter uma ideia, eles negociavam cerca de 3 bilhões de ações diariamente. E para isso eles usavam um agente inteligente de software, que era
um software de negociação algorítmica, e comprava e vendia as ações baseado no que ele aprendia e no que era programado. A empresa sofreu uma grande perda na operação do seu sistema de roteamento algoritmo para pedidos de ações dos Estados Unidos em agosto de 2012. A Knight Capital originou 212 pedidos pequenos de clientes de varejo e, por engano, transmitiu milhares de pedidos por segundo ao mercado de Nova York, da New York Stock Exchange, durante um período de 45 minutos. E agora fica bem interessante. Em 45 minutos, ela executou mais de 4 milhões de transações em 154 ações, totalizando mais de 397 milhões de ações, e assumiu a posição comprada líquida de 80 ações, que no valor de aproximadamente 3 bilhões e meio de dólares, bem como a posição vendida líquida de 3,15 bilhões de dólares. Nesses 45 minutos, o prejuízo foi de mais de 440 milhões de dólares, com essas posições indesejadas. E no dia seguinte, o próprio preço das ações da Knight Capital caiu 75%, no que não foi considerado na época. Eu coloquei uma foto da New York Times no dia seguinte, que foi considerado uma falha tecnológica. Eu agora explicar rapidamente como que aconteceu essa falha, que como num evento de um acidente de aviação, múltiplos fatores são necessários para causar um colapso desse montante. E um dos mais importantes foi que um roteador que havia sido usado anteriormente para ativar o programa PowerPeg foi redirecionado para uso em novas funcionalidades. Isso significava que o programa acreditava estar em ambiente de teste e executava as negociações o mais rápido possível, sem se preocupar se ia ganhar ou perder algum valor na transação. Em segundo lugar, a equipe de desenvolvedores falhou ao implementar o programa atualizado em um dos 8 servidores de produção. Esse servidor agora tinha uma versão desatualizada do software e um roteador informando que o programa deveria estar ativado. E agora, eu vou falar um pouco como uma situação idêntica como essa seria abarcada tanto nas leis de comércio eletrônico em ambiente europeu e quanto no ambiente português. No que tange ao ambiente europeu, a Diretiva Europeia de Comércio Eletrônico de número 31 de 2000 nada fala sobre esse tipo de contratação eletrônica de comércio eletrônico de agentes inteligentes de software e não abrange nenhum tipo negocial sem a intervenção humana. Já o Parlamento Europeu, aliás, o Parlamento Português, corrigiu essa omissão legislativa no Decreto-Lei número 7 de 2004, conforme dispõe o artigo 33, que são aplicáveis as disposições sobre o erro, especialmente na linha A, na formação da vontade se houver erro de programação, o que no caso Knight Capital se aplica, ou também na linha B, que na declaração, se houver defeito de funcionamento da máquina, que também se aplica. E, no ponto de vista doutrinário, chama a atenção duas questões bastante interessantes ditas sobre os agentes inteligentes de software aqui na Europa. O primeiro é do professor da Universidade de Bolonha, Giovanni Sartor, que fala um pouco aborda a necessidade de uma criação de uma nova figura jurídica, uma nova ficção jurídica para abarcar os agentes inteligentes de software, transformá-los em pessoas coletivas ou pessoas jurídicas no ordenamento jurídico brasileiro, com capital integralizado. Então, o dano poderia ser respondido através do capital social que a máquina poderia ter. E, além disso, o meu professor aqui na universidade, o professor Francisco de Andrade, que é coordenador do curso de Direito Informático aqui na Universidade do Minho, fala também da necessidade de securitização dos agentes de software para responder a esses eventuais prejuízos. Só que, até aproveitando o que o professor Marcelo falou agora há pouco, em questão de gestão de inovação, que o problema de inovação, que às vezes do remédio e do veneno, é a dose. Às vezes
se securitizar esse agente de software, pode ficar um preço tão alto de seguro que inviabiliza a atividade econômica. E aí foi até uma conclusão que eu coloquei no trabalho, da necessidade de ter um equilíbrio também, o seguro não poderia inviabilizar o negócio. E disso, a conclusão foi de que esse breve artigo trouxe inicialmente a evolução dos tipos de contratação eletrônica e exemplos práticos de sua manifestação, bem como seus conceitos. Foi apresentado um funcionamento da contratação intersistêmica em ambientes inteligentes e a sua atuação sem a intervenção humana, que propicia a criação de novos contextos jurídicos. Também foi demonstrado o colapso do agente inteligente de software da empresa Knight Capital e como este ocorreu. E eu esqueci de citar aqui. No caso da Knight Capital, levou a empresa a morrer. Ela foi incorporada pela sua principal concorrente. E também, através deste caso, concluiu-se que a necessidade de criação legislativa no âmbito europeu para socorrer um notado vácuo legislativo para situações análogas. Viu-se que, no contexto português, já há um artigo na legislação nacional que se amolda ao contexto fático. Por fim, percebeu-se que há uma possibilidade de criação de instrumentos jurídicos para a responsabilização e de capacidade desses agentes. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Acho que agora deu áudio. Muito obrigada, Gustavo. Realmente um tema muito interessante, muito instigador e complexo, né? E é bacana a gente ver a realidade, o contexto da União Europeia, que geralmente a gente também vai ter que pensar sobre isso e vamos sentir os efeitos disso aqui. Sem mais delongas, professor Marcelo, gostaria de fazer algum comentário? Sim, Patrícia. Bem, primeiro, Gustavo, parabéns pelo tema. Esse é um tema que eu acho que é uma das novas áreas do direito, né? E vai ter muita coisa a ser discutida e pesquisada. É um tema que me chama atenção, né? Eu até brinco às vezes com o pessoal que trabalha comigo, né? O direito da inteligência artificial, né? É uma área que está começando a crescer muito, né? Será que daqui a pouco a gente não vai ser proibido de desligar um software desse, né? Um algoritmo desse, se ela tem uma inteligência, né? É um tema que sempre a gente discute, né? Mas com relação à própria questão da programação, né? A gente vai ter muita coisa ainda a discutir, porque os nossos desenvolvedores, as nossas empresas de desenvolvimento de algoritmos, né? Elas ainda não desenvolveram modelos de gestão, não, mas modelos mais de auditoria desses softwares que suportem uma certeza que aquilo ali não vai ter problema. Até o viés que tem o próprio programador, né? Ele mesmo é um problema, porque na hora dele programar, ele pode estar viciando o próprio programa que ele está criando. Então, com relação a contratos, né, que eu vejo que no futuro muito próximo a gente vai estar muito perto dessa realidade de você fazer muitos contratos de forma intersistêmica, né? Ou seja, você nem vai interferir, né? Os contratos vão acontecer, né? Pode acontecer coisas muito, muito sérias, né? E que você daqui a pouco pode entrar numa situação que você não vai conseguir reverter até, tá? Dependendo da situação. Então, eu acho que o teu tema de estudo, assim, ele é muito rico e que ainda demanda muito estudo sobre essa questão. E se tu continuar nessa área, acho que tu vai ter um belo futuro aí nesse ramo do direito, porque não só na Europa, nem só em Portugal, mas o mundo, né? Quando eu estou acessando aqui alguns algoritmos, né, dos Estados Unidos, imagine o direito internacional, o que isso vai gerar, né? De estudos e de complexidade para ser entendido. Meus parabéns novamente, Patrícia. Muito obrigado. Perfeito, Marcelo, muito obrigada. Professora Beatriz, gostaria de fazer um comentário? Nossa, eu queria ficar o resto da noite falando disso, de tanta coisa que surge na cabeça da gente, né? Quando a gente vê um tema assim tão inovador, né? Gustavo, parabéns pelo seu trabalho super dinâmico aqui, assim como o do Matheus, super
atual, né? E aí preciso falar de algumas coisas, assim. Alunos queridos que estão aqui nos assistindo, nós estamos construindo, né, professora Patrícia, uma matriz nova, onde nós teremos direito digital na nossa nova matriz, porque haja visto que o Gustavo nos colocou agora, a gente não pode fugir dessa temática, né? Cada vez mais precisamos nos inserir nessa temática e com os problemas que vão, logicamente, acontecer, que o Gustavo já nos colocou aqui, um preâmbulo desse problema, que vão ter várias outras interfaces, com toda certeza, né? Mas eu só queria te perguntar uma coisa, né, Gustavo? Com relação a essa questão, você coloca que a Europa não existe legislação, mas Portugal já fez uma norma a respeito desse assunto, né? E eu te pergunto, você acha que essa norma caberia também para o Brasil ou não, com relação a essa tipificação que foi trazida lá pelo governo português? Pode responder, Gustavo, se quiser. Tá mudo. Nos escutamos. Perfeito. Agora sim. É um pouco complicado você transpor uma norma jurídica de um outro contexto jurídico para cá. Eu acho que você pode usá-la sim, e eu acho que as saídas que o professor Giovanni Sartor colocou podem também ser muito bem usadas para, acho que, a necessidade maior da criação de uma figura que abarque a responsabilidade desses agentes. Porque isso só vai acontecer, muitas vezes acontece depois, você pode conseguir financeiramente um retorno, mas só depois do que aconteceu o crime, o fato, né? Você não vai conseguir prevenir antes de acontecer. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que partir mesmo para uma legislação que também esteja voltada, porque esses contratos, com certeza, serão internacionais também, né? Então, professora Patrícia, quem sabe teremos novos tratados aí com relação a esse assunto, porque esses contratos não vão só estar no ambiente do nosso Estado, vão para ser além, né? Assim como a CUP e tantos outros tratados aí que o Matheus nos mostrou anteriormente. E só para que a gente possa, na verdade, enaltecer mais uma vez este trabalho do Gustavo, né? Essa questão como o professor Marcelo colocou, é uma nova área, né, que chama super atenção, e essa questão dos algoritmos, que a gente no direito não faz nem ideia do que seja, mas que vai fazer parte da vida da gente, haja visto os problemas que vão nos apresentar aí com toda certeza. Mais uma vez, parabéns. Só dizer que o Gustavo é nosso egresso. Há quanto tempo, Gustavo? Quanto tempo de formado? Eu formei em julho do ano passado. Olha só que maravilha, e já está produzindo esse tipo de conhecimento. Muito bom, Gustavo. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Ficamos muito felizes, realmente. Obrigada, professora Patrícia. Muito legal. Professor Cláudio? Oi, boa noite. Parabéns, Gustavo. Não sei se você lembra de mim. Claro que lembro. Esteve na minha banca. Opa, então tá bom. Eu parabenizo aí você, os dois trabalhos excelentes. Realmente, esse tema, como falou a professora Beatriz, eu comecei a falar um pouquinho sobre isso em tópicos de direito civil, né? E Lei Geral de Proteção de Dados, aí depois foi acesso à informação, depois direito das internet das coisas, né? E realmente é um campo que, como diz a professora Beatriz, surpreende. Então, é muito, muito interessante que você, regresso, esteja aqui para dar uma inspirada para os nossos alunos, né? A pesquisar e trabalhar nisso também. Ok? Queria parabenizar e obrigado por ter vindo e parabéns a todos aí. Eu agradeço muito, professor. Professor Luiz Gustavo? Oi, da mesma forma, só parabenizo o Gustavo, fico feliz aí em revê-lo aqui, né, de longe, e estar presente aqui. Mas também acho que é um tema que eu só posso dizer que me causa muito mais perplexidade do que qualquer outra coisa. Né? Eu me assusto cada dia com essas
com essas inovações, principalmente em relação aos algoritmos, né, e como isso vai afetar a advocacia, né, quando nós vemos alguns, né, esses programas de inteligência artificial como ROS, né, que já existe na advocacia, é algo que realmente assusta muito, né? Eu vi um colega esses dias comentando que nós estamos ainda andando de táxi, né? Enquanto que o Uber já está sendo superado. Então, é um problemão sério mesmo, né? Só fico feliz aqui de estar aprendendo um pouquinho com vocês. Obrigado, muito obrigado, professor. Um abração para ti. Um abração. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Nós temos ainda 5 minutos. Não sei se algum convidado ou alguém que está aqui no grupo gostaria de comentar alguma coisa. Bem, Gustavo, eu só tenho de parabenizar, muito orgulho de ver o quanto você voou, né? Nosso egresso, fez o TCC, que muito me honrou com a orientação e agora está alçando voos além mar. Então, o tema é muito interessante, tá? Eu tô louca para ler o artigo, acho que vai ser muito legal esse artigo, que vai ser publicado nos nossos anais, né? E até interessante, se você puder, dar uma reforçada em qual a linha metodológica que você vai fazer para fazer a análise, né? Porque eu sei que o resumo é muito curtinho, é difícil falar tudo isso num resumo, mas de qualquer forma o tema é extremamente instigante. Fiquei muito curiosa para ler o artigo. Parabéns, viu? Muito obrigado, professora. Também muito me honrou ter a tua companhia como na orientação e também na inspiração nos outros cursos que a gente fez logo na sequência ali e também em todos o aprendizado que eu tive com a professora. Eu que agradeço a honra que você me deu. Perfeito. Você tem um segundo artigo, né, Gustavo? Ele não vai embora, né? Ele vai apresentar mais um. É verdade. Você gostaria de apresentar agora? Eu acho que para o pessoal para não se cansarem de mim, acho que pode colocar mais um outro na sequência. Perfeito, sem problema, Gustavo. Amanda, podemos